Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens, lição número 5, Pragas por toda a parte. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este começo de semana. Que o Senhor abençoe a todos os povos, nações e línguas. Que o Senhor possa ficar conosco nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, fique com o áudio da Escola Sabatina e uma boa lição a todos. Do episódio histórico que nós estamos analisando. Já vimos na semana passada que Moisés e Arão foram perante Faraó pedir que o povo fosse liberado para ir até o deserto oferecer sacrifícios ao Senhor. Porém, Faraó não apenas não permitiu, mas ele também aumentou o trabalho do povo, porque ele disse: vocês estão com tempo livre para fazer culto, então vocês podem trabalhar mais. Produzam o mesmo tanto de tijolos, porém eu não vou fornecer a palha, vocês que a devem fornecer. E os anciãos, os feitores, os capatazes hebreus passaram a odiar Moisés e Arão, pois pensaram assim: olha, vocês disseram que vieram para nos libertar, mas agora pela ação de vocês o nosso fardo está mais pesado. Então eles não entenderam exatamente o que estava acontecendo. E o capítulo 6 terminou com Deus dizendo: Moisés e Arão, vão novamente até Faraó e vocês farão milagres, sinais, prodígios diante dele, e ele então será forçado a liberar o meu povo. É isso que nós vamos ver agora, tudo bem? Então, o que diz a parte de domingo em relação a essas pragas, ou também chamadas de sinais e prodígios? A parte de domingo diz assim: como os egípcios não podiam controlar o Nilo, recorriam aos seus deuses esperando que eles pudessem intervir. Então toda a economia do Egito estava associada ao rio Nilo, mas o rio Nilo era imprevisível, poderia transbordar, poderia diminuir o seu curso. Então, no pensamento egípcio, nós vamos servir ao Deus do rio Nilo e assim nós vamos ter as bênçãos de um rio Nilo estável e fértil. Essa foi a ideia que a lição apresentou na segunda. Por quê? Porque essa ideia faz parte da ideia principal. As pragas que Deus enviou demonstram a superioridade do Senhor sobre os deuses pagãos. Essa ideia começa a ser construída no domingo. Na segunda-feira, essa ideia é ampliada. E a lição de segunda-feira diz assim: é importante observar como as pragas representam um confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. E a lição de segunda-feira ainda diz: as pragas que vieram depois foram como um desmonte gradual do panteão das divindades egípcias. Mas não para por aí. A parte de terça-feira também abordou essa ideia. Na lição de terça-feira nós lemos assim: as pragas foram um ataque coordenado contra os deuses egípcios. O poder econômico do Egito dependia do rio Nilo, por isso Deus iniciou sua demonstração nesse local, transformando-o em sangue. Então o que você nota aqui? Que a parte de domingo, de segunda e de terça-feira, ela está abordando a mesma ideia. Deus envia pragas para forçar Faraó a libertar o seu povo, mas ao mesmo tempo, por meio dessas pragas, Deus está demonstrando a sua superioridade sobre os deuses pagãos. Mas poderia ser que alguém dissesse assim: ora, eu até entendo essa ideia, mas essa ideia não está explicitamente exposta no texto bíblico. Isso é mais uma interpretação de quem está no futuro olhando para o passado, não é mesmo? Não. Isso está explícito no texto bíblico. Veja algumas passagens aqui. Vamos começar com Êxodo capítulo 12, verso 12. Palavras do próprio Deus. Ele diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aqui o contexto é o contexto das pragas. Então, ao mandar as pragas, Deus está falando: eu estou punindo com as pragas os deuses do Egito. Eu estou mostrando que esses deuses, esses falsos deuses, não são páreos para mim.
Outro texto, Números capítulo 33, versos 3 e 4. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor, YHWH, executou o Senhor juízos contra os deuses egípcios. E agora mais um texto aqui, Êxodo capítulo 18, versos 9 a 11. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, qual é a conclusão de Jetro ao ver o povo liberto do Egito e as pragas viabilizaram essa libertação? Jetro vai dizer: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Então, reforçando essa ideia inicial, por meio das pragas enviadas, Deus humilha os deuses do Egito. Deus executa juízos contra os deuses do Egito. Essa é a primeira e a principal ideia da lição desta semana. Mas talvez você esteja pensando assim: ora, eu entendi que as pragas prejudicaram o Egito, prejudicaram o comércio, tirou a estabilidade da nação, arruinou as plantações, a economia, tudo, dificultou tudo. Mas eu ainda não entendi como essas pragas podem ser vistas como um juízo, um descrédito sobre os deuses do Egito. E é isso que eu vou mostrar agora. Essa parte é muito interessante. Esse aqui é um suplemento histórico e arqueológico que vai nos mostrar de que maneira os juízos de Deus por meio das pragas eram, na verdade, juízos contra os deuses do Egito. Então vamos lá? Nós vamos iniciar aqui com a primeira praga. E o que diz a primeira praga? Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. A primeira praga foi contra o rio Nilo, e ele se tornou em sangue. Bem, o rio Nilo era considerado em si uma divindade. Hapi, o deus Nilo. Aqui ele está representado de azul, como as águas. Aqui é um achado arqueológico com a representação desse deus Hapi. E se você se lembrar do nosso primeiro estudo do trimestre, nós falamos que provavelmente o nome de Moisés era Hapi Moses, uma homenagem ao deus Hapi do Nilo, de onde Moisés foi tirado. Porém, agora na primeira praga, as águas do Nilo estão em sangue. E sai sangue de quem é ferido. Então, nesta primeira praga, o deus Hapi estava ferido e por isso ele sangrava. E por isso as águas do Nilo se tornaram em sangue e os peixes morreram. Ou seja, o deus dos hebreus é mais forte que o deus Hapi. O deus dos hebreus feriu o deus Hapi. Na segunda praga agora, qual foi a segunda praga? Lemos aqui em Êxodo capítulo 8, verso 6. Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Será que existia um deus egípcio com feições de rã? Sim, existia. E aqui nós temos a deusa Heket, a deusa da gestação e fertilidade. É uma deusa com corpo humano, mas com cabeça de rã, com cabeça de sapo. É interessante nós pensarmos por que exatamente uma deusa com cabeça de sapo seria a deusa da gestação e da fertilidade. Bem, se nós olharmos os anfíbios, nós veremos que quando eles estão se multiplicando, eles colocam centenas e até milhares de ovos que vão eclodir em muitos girinos. Então, faz sentido essa simbologia aqui, dos anfíbios, como para representar a deusa da fertilidade. Bem, como a deusa Heket tinha cabeça de sapo e cabeça de rã, não era permitido aos egípcios matarem as rãs, porque elas eram como que animais sagrados. Mas como a praga se multiplicou de tal forma, de maneira que as rãs estavam na cozinha, no banheiro, nos dormitórios, no meio das roupas, em todo local, a rã, que antes era um animal sagrado, passou a ser um grande incômodo, passou a ser visto como algo vil. E dessa maneira, os egípcios puderam olhar a sua religião e enxergá-la também como algo vil, como algo incômodo, como algo baixo.
E depois Moisés e Arão oram e o Senhor elimina a praga das rãs, não fazendo com que elas voltassem para os rios, mas fazendo com que as rãs morressem. E o texto diz que as rãs foram empilhadas em montões e ficaram lá apodrecendo, e o cheiro era terrível na terra do Egito. Com isso, Deus estava demonstrando que o culto a esses deuses falsos também é terrível, também é desagradável. Na segunda praga, nós temos a humilhação da deusa Heket, a deusa com cabeça de rã. Mas vamos aqui para a terceira praga. A terceira praga diz assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. A terra foi ferida para que de lá saíssem os piolhos. E no Egito nós temos Geb, o deus da terra. Foi pela ação desse deus, ou melhor, pela inação desse Deus em conter os piolhos que saíam da terra, que a praga se espalhou entre os egípcios. Novamente, o Deus de Israel humilha o Deus egípcio Geb, porque mostrou que ele não tem forças para conter os bichos, os insetos que saem de si. Vitória do Senhor contra Geb, o Deus da terra. Agora, a quarta praga diz o seguinte: e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas de seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Os comentaristas bíblicos dizem que existe uma certa dificuldade em traduzir essa palavra que foi traduzida aqui como moscas. Talvez a melhor tradução, a tradução mais precisa e que reconheça a abrangência do vocábulo original, o melhor seria traduzir como insetos voadores. E a partir dessa observação, nós poderíamos nos perguntar: existe alguma divindade egípcia representada por insetos voadores? Sim, nós temos Khepri, o deus cabeça de escaravelho, o deus do renascimento. E veja como ele é representado. Aqui nós temos uma pintura fruto de um achado arqueológico muito antiga. Então, veja a representação desse deus: corpo de homem, mas cabeça de escaravelho, cabeça de inseto voador. Novamente aqui, os insetos que eram representantes de um deus e que por isso tinham uma certa sacralidade, agora eles se transformavam em abominação, algo que incomodava constantemente. E Deus estava dando a entender com isso como a religião pagã é perniciosa, como ela é incômoda, como ela não traz segurança, pelo contrário, ela traz prejuízo, ela atrapalha a vida. Khepri, Deus humilhado. E aqui nós chegamos à quinta praga. Êxodo 9, verso 6 diz o seguinte: e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. E essa parte aqui é especialmente interessante. A quinta praga é a praga de peste sobre os rebanhos. E ali nos rebanhos nós podemos falar dos bois, das vacas, das ovelhas, dos caprinos, dos ovinos. E será que haviam divindades que eram representadas por esses animais? Sim, havia muitas divindades representadas por esses animais. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Hathor, a deusa vaca. Veja como ela é representada: uma mulher com chifres de vaca. Aqui uma estátua dela, e aqui uma outra representação dela mesma no corpo de uma vaca, e aqui com esse chifre ornamentado, que é o mesmo tipo de chifre que aparece nas suas pinturas e esculturas. Então, Hathor era a deusa vaca. Podemos também citar Ptah, o deus sagrado do Mênfis, que ele era representado pelo touro Apis. Veja as representações dessa divindade aqui. Então, provavelmente, o bezerro de ouro que os israelitas fizeram no deserto era uma representação desse deus egípcio aqui, representado por Apis. Nós temos ainda um outro deus, Khnum, o deus da criação e formação da vida. Ele é um deus com cabeça de cabra, com chifres de cabra. E veja as representações dele, tanto nas inscrições de paredes, quanto também nas esculturas. Então note o seguinte: na quinta praga, que foi a praga de peste sobre os rebanhos, fazendo com que vacas, bois, bezerros, caprinos e ovinos
morressem misteriosamente, rapidamente, Deus está humilhando também essas divindades egípcias que se manifestavam na forma de animais. Deus está dizendo assim: o meu poder é superior ao poder de Hathor, a deusa vaca, é superior ao poder de Patá, o deus manifestado pelo touro Apis. O meu poder é superior ao poder de Khnum, o deus da criação, que é representado por uma cabeça de cabra. Eu sou superior a todos esses deuses, e para humilhá-los, eu farei com que todo o rebanho dos egípcios pereça pela peste. Porque eu sou o Senhor, o Deus soberano sobre todas as coisas. Não é interessante o significado disso? E a partir desse ponto, você entende informações que nós já vimos em lições passadas de por que, quando os irmãos de José, a família de José desceu para o Egito, eles foram ser pastores, porque ser pastor é uma profissão que é abominação para os egípcios. Por quê? O pastor, ele tem que lidar com animais sagrados. E como que você sacrifica um animal sagrado? Se aquele animal representa uma divindade, entendeu? Esse ponto aqui também lança luz ao pedido que Moisés e Arão fazem a Faraó, quando eles dizem: permita que nós vamos caminho de 3 dias até o deserto oferecer nossos sacrifícios, porque se nós oferecermos nossos sacrifícios aqui, nós seremos abominação para os egípcios. E por que eles seriam abominações para os egípcios? Porque os sacrifícios do Senhor consistem em quê? Em sacrificar ovelhas, bodes, bezerros, novilhas, animais que são representantes de divindades. E por isso, se os hebreus fizessem o sacrifício deles ali, eles certamente seriam atacados pelos egípcios, que se sentiriam desonrados na sua religião. Bem, a 5ª praga faz exatamente um ataque contra esses deuses representados por animais. Chegamos então à 6ª praga. Gênesis 9:10 diz assim: eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, atirou a cinza, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. E agora até mesmo os magos, os encantadores, os feiticeiros já deixaram a presença da corte. Por quê? Porque eles estavam cheios de tumores e não poderiam comparecer em público daquela maneira. Qual são as divindades que o Senhor Deus de Israel está humilhando com essa 6ª praga? Aquelas divindades ligadas à medicina. E aqui nós podemos citar, por exemplo, Imhotep, um médico que foi deificado como deus da medicina. Então, se tumores estão se espalhando por todas as pessoas do Egito, inclusive os altos funcionários, nós poderíamos perguntar: onde está Imhotep, o deus da medicina? Cadê os seus encantos? Cadê a sua proteção para os seus adoradores? Ele não oferece proteção contra as determinações de Jeová, Deus de Israel. O mesmo pode ser dito de Tot, esse Deus que tem corpo humano, mas uma cabeça de pássaro, uma cabeça de íbis. Esse é o Deus Tot, o Deus do conhecimento e do aprendizado médico. Então, novamente, na 6ª praga, nós poderíamos dizer: onde está Tot, o Deus do aprendizado médico? Porque ele não ensina aos médicos do Egito a como curar os tumores enviados pelo Deus de Israel. Então, aqui nós temos a humilhação de Imhotep e Tot, divindades da medicina. Veja que interessante esse painel aqui, onde Tot está com um cajado na mão, mas esse cajado, ele possui uma serpente enrolada. Não é interessante? Isso mostra 2 coisas. Primeiro, quando Deus diz para Moisés jogar o seu cajado no chão e ele se transformaria numa serpente, Deus está conversando, dialogando com a cultura egípcia, na qual era comum associar uma serpente a um cajado. Posteriormente, nós vamos ver que símbolos ligados à saúde, como as serpentes enroladas ao redor de um cajado, como é o símbolo da farmácia, por exemplo, elas decorrem desde o antigo Egito. Isso é muito interessante nós vermos como a cultura vai se reciclando. Passando aqui para a 7ª praga. O que foi a 7ª praga? E Moisés estendeu seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. E o que essa chuva de pedra causou? Ela matou animais, matou pessoas, destruiu as plantações, destruiu as árvores. Então ela reduziu grandemente as fontes de alimentação. Qual divindade está sendo humilhada por esta praga? Nut,
a deusa do céu. Veja como ela é representada aqui, ó, suportando as estrelas, o firmamento. Veja como ela está representada aqui. É uma deusa que sustém o firmamento. Ora, se o firmamento está desmoronando aqui, na forma de chuva de pedras, na forma de fogo que desce sobre a terra, é porque Nut, a deusa do céu, já não está fazendo o seu trabalho. Existe uma força que é superior a ela, que está determinando que o céu desabe sobre seus adoradores. Essa força é Jeová, o Deus dos hebreus. Portanto, na 7ª praga, Nut, outra divindade egípcia, é humilhada. 8ª praga. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E o que esses gafanhotos fizeram? Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. Então veja, na praga anterior choveu pedras e quebraram as lavouras, as árvores, mas alguma folha verde sobrou. Agora, porém, na 8ª praga dos gafanhotos, eles devoraram tudo de verde que ainda havia. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. E aqui nós temos, por exemplo, o Nepri, o deus do grão, o deus que protegia as lavouras e permitia que os egípcios enchessem seus celeiros de trigo, de cevada. Mas agora, com a praga dos gafanhotos, o deus Nepri está anulado, ele está humilhado, ele não foi forte o suficiente para proteger a lavoura dos egípcios contra as pragas do Senhor. Além dele, nós temos também Renenutet, a deusa das colheitas e da abundância. Onde estarão as colheitas agora, depois das pragas? Onde estará a abundância? Também foi humilhada com a praga do Senhor dos Exércitos. Vamos agora para a 9ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Essa talvez seja uma das pragas mais apavorantes de todas. Por quê? Imagine se hoje não houvesse luz por 3 dias. Nós entraríamos em desespero. Nós pensaríamos, o mundo está acabando. O que é possível fazer em trevas? E veja, talvez você pense assim, era só acender uma lâmpada, era só acender uma vela. Não, aqui são trevas que se possam apalpar, ou seja, as trevas densas, que não poderiam ser combatidas por uma luminária, por uma vela, por uma fogueira, por algo assim. Então ali foi um período de inatividade. E nessa inatividade eles tiveram tempo suficiente para refletir, para adquirir o temor do Senhor, mas não adquiriram. E essa praga é especialmente humilhante para os egípcios, porque uma das principais divindades da época era exatamente Ra, o deus do sol, o deus que guiava o sol na barca celestial. E veja como ele é representado aqui nessas imagens. Eu gosto bastante dessa pintura aqui, porque ela mostra que o culto a Ra era o culto ao sol, ao disco solar. Então, se por 3 dias o sol não se levantou, significa que Ra estava impotente, Ra não pôde fazer o seu serviço, Ra foi humilhado por uma força superior. E essa força superior é a força do Deus de Israel. Por fim, nós temos aqui a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas dela nós vamos falar apenas em lições futuras, quando falarmos do Êxodo e da Páscoa, porque ela tem conexão direta com esse evento. Mas por tudo que nós vimos aqui, você conseguiu discernir a ideia principal da lição aqui nessa parte inicial. E qual é essa ideia principal? As pragas demonstram a superioridade do Senhor sobre os deuses pagãos. Vimos que cada praga humilhou um ou mais deuses. E assim, como nós lemos aqui nesses textos, Deus executou o juízo sobre os demais deuses falsos do Egito, e o Senhor, Deus de Israel, é maior que todos os deuses do Egito. As pragas deixaram isso claro. Agora, seguindo, nós temos uma ideia conexa a essa das pragas, que é a seguinte: as pragas são manifestações do amor de Deus. A lição trabalhou essa ideia na parte de quinta-feira. Mas alguém poderia falar assim,
pragas que causam destruição, que causam humilhação, que exterminam o alimento de um povo, que causam até morte de animais e morte de seres humanos. Como assim essas pragas que causam todos esses danos, elas podem ser demonstrações do amor? O amor não gera coisas boas? O amor não é sobre piedade e compaixão? Não necessariamente. E é sobre esse ponto sensível que nós precisamos ter atenção. É para isso que a lição quer chamar a atenção. E a lição mostra que esse pensamento popular, não, amor só se manifesta como compaixão, como ternura, com palavras bonitas. O amor só se manifesta com um afagar da cabeça. Essa ideia popular, na verdade, é uma ideia reducionista e, por isso, uma ideia fraca, facilmente objetável. É isso que a lição quer suscitar para nós. Tanto é que eu separei um trecho que a lição diz assim: quando o Criador permite que a injustiça persista, as pessoas o culpam por não agir com rapidez. Não foi assim a história inicial do povo de Israel? Ah, Senhor, nós estamos aqui sofrendo, por favor, nos atende, nos liberta desses malfeitores que estão nos oprimindo, haja com rapidez, Senhor, para resolver a nossa causa. Essa é a primeira ideia popular. E a lição continua assim: mas quando Deus intervém para libertar, elas o acusam de agir de forma exagerada. Ah, Deus, mas mandar praga também para destruir todas as lavouras, daí já é demais também, né? Matar os animais, daí já é demais também, não é? Então veja, o que as pessoas realmente querem? O que as pessoas querem é complacência. Você sabe o que significa essa palavra complacência? É a disposição para agradar os outros ao aceitar o seu comportamento, ainda que seja incorreto. É isso que as pessoas querem. Um Deus que aceite tudo. Um Deus que aceite até mesmo aquilo que é incorreto. Porém, a ideia que a lição quer nos trazer é que essa ideia popular de complacência é uma ideia contraditória. O amor de Deus, ele gera sim perdão, aceitação, compaixão, mas também e necessariamente o amor tem que gerar destruição. Porque o amor é incompatível com aquilo que é contrário ao amor. Essa é uma ideia que tem um certo tom filosófico e por isso ela demanda uma abstração, mas se você se esforçar por um instante, você vai compreendê-la. Veja bem aqui como está estruturado. Por que nós podemos dizer que as pragas são manifestações do amor de Deus? Bem, as pragas, como o texto que nós lemos diz, foram juízos, manifestações da justiça de Deus. E aqui eu escrevi assim: a justiça é a manifestação do amor de Deus, porque o amor de Deus é santo e não pode coexistir passivamente com o mal. O amor não pode coexistir passivamente com o mal. Por quê? Um amor que fosse indiferente à justiça não seria amor verdadeiro, mas complacência. É o caso do filho que faz algo muito ruim, que está destruindo sua vida, e os pais então dão um castigo para ele, dão uma reprimenda. E o filho contra-argumenta dizendo assim: ora, pai e mãe, mas vocês não me amam? Se vocês me amam, por que vocês estão me deixando de castigo? Na lógica do filho, o castigo é uma demonstração de falta de amor. Mas na lógica dos pais é o inverso. É porque eu amo que eu não posso suportar que essa maldade continue em você. A maldade tem que ser extirpada. O que o filho quer é complacência, mas a complacência não se harmoniza com o amor verdadeiro. Então, aplicando aqui esse conceito, a justiça divina demonstra que Deus ama tanto o bem que se opõe necessariamente ao mal, por fidelidade à sua própria natureza amorosa. Você entende isso? Se Deus é amor, esse amor por natureza de Deus exige que ele se oponha e até mesmo destrua aquilo que ameaça o amor. Então, o amor se manifesta na forma de bondade. Ora, se Deus é bondade, se Deus ama a bondade, necessariamente ele tem que se opor à maldade. É por isso que a destruição dos maus, dos perversos, daqueles que ameaçam a bondade, é uma demonstração do amor de Deus. Nós vamos esclarecer isso ainda mais no final aqui desse tópico. A justiça é a manifestação do amor de Deus também por uma segunda razão. Por quê? Porque busca não a destruição do pecador, mas a sua conversão,
Depois o juízo se torna oportunidade de arrependimento. E isso fica muito claro na história de Faraó. Cada sinal, cada praga que era enviada, vinha acompanhada também de um convite para que Faraó se arrependesse e deixasse o povo ir. Então, nos juízos que Deus envia, ele está enviando também um chamado de misericórdia. Arrependa-se, tome a decisão correta agora e eu vou retirar o juízo. Se tão somente você se arrepender, você não vai mais ser afligido por essa praga. Então, por que a justiça? Porque a praga é uma demonstração do amor de Deus. Porque ela chama o pecador ao arrependimento. Coloca o pecador em reflexão para que ele se arrependa. Bem, aqui nós tratamos a questão de uma maneira teórica. E eu separei aqui algumas frases populares que ilustram essa ideia. E é possível que você já tenha ouvido essas frases populares e quando ouvi-las vai conectar mais facilmente esse tema teórico à realidade prática. São 3 frases que eu separei aqui. A primeira delas diz assim: Deus ama tanto o bem que se opõe necessariamente o mal. É o exemplo que eu já tinha dito. Se Deus é pureza, ele necessariamente tem que se opor à impureza, porque a impureza ameaça o amor e a pureza e a santidade que Deus é. Outra frase aqui: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Essa frase é muito interessante. Se eu falo assim, não, coitado do lobo, não vamos machucar o lobo. Todos os dias ele vai até o aprisco e vai devorar as ovelhas. Então, manifestar complacência para com o lobo é manifestar falta de amor para com a ovelha. Quando eu tolero o lobo, necessariamente eu estou sacrificando, estou matando minhas ovelhas. Então, se eu amo as ovelhas, a única conduta que eu tenho que seja compatível com o meu amor das ovelhas é não tolerar o lobo. Eu não posso poupar o lobo. Essa aqui é uma metáfora para bondade e maldade. Se Deus ama a bondade, necessariamente ele tem que banir a maldade, entendeu? Essa é uma repercussão, essa é uma decorrência do amor de Deus. E aqui um exemplo ainda mais prático. Se eu amo bebês, eu devo odiar o aborto. Eu tenho 3 crianças pequenas aqui em casa. A mais nova, a Ana, de 8 meses, ainda é um bebê. E eu odeio o aborto com todas as minhas forças. Por quê? Porque o aborto é o símbolo da maior ameaça às pessoas que eu mais amo, os meus filhos. Então, se eu amo bebês, eu preciso odiar o aborto. Necessariamente são as 2 faces de uma mesma coisa. O amor não pode coexistir com aquilo que é contrário ao princípio do amor. Entendeu? Então, você compreendeu essa segunda ideia aqui da lição? As pragas são manifestações do amor de Deus, por 2 motivos. Primeiro, porque por meio das pragas, Deus está se opondo àquilo que é contrário ao seu amor, e também por meio das pragas, Deus está chamando os atingidos ao arrependimento, está concedendo a eles uma oportunidade de mudarem de vida. Tudo bem até aqui? Frise essa ideia com bastante calma, com bastante clareza na sua unidade. E por fim, vamos aqui para o último tópico, o tópico dos falsos milagres. O que diz esse tópico? Ele foi abordado na leitura complementar de sexta-feira e também nas perguntas para reflexão que aparece na sexta-feira. Quando nós vamos a essa interação entre Moisés e Arão, o faraó e os magos e encantadores do faraó, nós vemos que, a princípio, eles tentaram se opor a Moisés e Arão, imitando os milagres e sinais que eles faziam. Por exemplo, um dos sinais que Deus disse para Moisés e Arão fazerem era transformar o cajado em serpente. O que os magos fizeram? Veja aqui. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, para os sinais e milagres que Moisés e Arão faziam, os magos e feiticeiros do Egito faziam contrafações. Você sabe o que é uma contrafação? É uma imitação falsificada. Eu vou dar uma aparência de que eu faço a mesma coisa que você, mas eu não estou fazendo o mesmo que você. Eu estou fazendo uma contrafação, uma imitação falsificada. Então, eles agem dessa maneira, transformando o cajado em serpente, e agem dessa maneira nas 3 primeiras pragas também. A primeira praga foi a transformação da água em sangue. E o que os magos fizeram? Êxodo 7:22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos também transformaram água em sangue.
Porém, existe aqui uma ironia nessa contrafação que eles fizeram. E que ironia é essa? É que a ironia da imitação foi que eles pioraram a própria situação ao imitarem Moisés e Arão, porque eles aumentaram a quantidade de água que não era potável, ao colocar mais sangue na água com sua imitação. Então, essa era uma contrafação que não beneficiava eles. Nós vamos para a segunda praga, a praga de rãs agora. O que os magos fizeram? Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. E aqui novamente nós temos a ironia da imitação. Ao tentarem provar que tinham o mesmo poder de Moisés e Arão, os magos apenas pioraram a situação. Agora, nós vamos chegar à terceira praga, a praga dos piolhos. E aqui nós temos uma situação diferente, porque os magos tentam imitar, mas não conseguem. Êxodo 8, 18 e 19 diz o seguinte: E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Os magos reconheceram que Moisés e Arão operavam por um poder muito superior ao poder que eles tinham acesso. E por isso eles não puderam reproduzir os outros milagres, os outros sinais e pragas que Moisés e Arão realizavam. Agora, talvez você se pergunte o seguinte: aqui os magos reconhecem que Moisés estavam agindo pelo dedo de Deus. E os magos agiam de acordo com qual poder? Para responder isso, eu quero compartilhar com você um texto do livro Patriarcas e Profetas. Esse texto está lá em Patriarcas e Profetas, página 183, e ele é um comentário ao episódio de transformar o cajado em serpente. Moisés joga o seu cajado, ele se transforma em serpente, e depois os magos do Egito transformam também o cajado em serpente, porém a serpente de Moisés devora a serpente dos egípcios. E o livro Patriarcas e Profetas oferece o seguinte comentário a esse episódio, e é um comentário que nos esclarece de onde vinha o poder dos magos do Egito. Diz assim: Os magos não fizeram realmente suas varas transformassem em serpentes, mas pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Então, o que os magos faziam não era uma realidade, não mudava a natureza, a matéria das coisas. Era ilusionismo combinado com satanismo. Ilusionismo é uma técnica humana e essa técnica era potencializada com o poder dos demônios, com o poder de Satanás. Pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O príncipe do mal, possuindo, embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem poder de criar ou dar vida. Isso é prerrogativa de Deus somente. Então, ali, no milagre de Moisés e Arão, Deus estava trabalhando com a vida. Deus criava a vida de insetos, de anfíbios a partir do nada. Deus transformava madeira em cobra. Deus estava alterando a matéria da vida. Com os magos do Egito não era assim. Eles não alteravam a matéria da vida. Eles apenas criavam ilusões, imitações, uma contrafação. Mas tudo que estava no poder de Satanás fazer, ele o fez. Produziu uma contrafação. Você se lembra o que é contrafação? É uma imitação falsificada. À vista humana, as varas tinham sido transformadas em cobras, e que assim fosse, acreditavam Faraó e sua corte. Nada havia em sua aparência para distingui-las da serpente produzida por Moisés. Se bem que o Senhor fizesse com que a serpente verdadeira tragasse as serpentes espúrias, contudo, mesmo isto foi considerado por Faraó não como uma obra do poder de Deus, mas como resultado de uma espécie de mágica superior à de seus servos. Faraó estava acostumado com mágica, mas diante dele se estava operando o grandioso poder de Deus. Mas o seu coração se endureceu para não aceitar essa realidade. E por que a lição nos trouxe esse tópico aqui? Para lançar uma advertência. Da mesma forma que no tempo de Moisés e Arão, por ocasião do Êxodo, havia muitas contrafações, muitas imitações do poder de Deus. No tempo do fim, imediatamente antes da volta de Jesus,
também haverá muitas contrafações das partes dos espíritos malignos. E esse ponto é uma advertência para nós nos prepararmos. E a lição de sexta-feira indica aqui 3 textos. O primeiro deles é Mateus 24, em que Jesus diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os dias anteriores à volta de Jesus serão dias de sinais miraculosos. É por isso que eu disse em umas 2 lições atrás que a nossa fé não pode se basear em sinais, não pode se basear em coisas miraculosas, porque senão nós seremos seduzidos pelos sinais feitos pelos demônios nos dias anteriores à volta de Cristo. A nossa fé precisa se basear no assim diz o Senhor. O livro de Apocalipse também complementa essa temática. Em Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14, aqui a narrativa é sobre a besta que sobe do mar. É dito o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Por que essa descrição é tão interessante? Porque fogo descendo do céu foi o sinal do Deus verdadeiro lá no episódio, no Monte Carmelo, de Elias contra os profetas de Baal. Porém, o Apocalipse está nos dizendo aqui que fogo descendo do céu será um sinal de um poder opositor a Deus no final da história humana. É a besta que sobe do mar que fará até fogo descer a terra diante dos homens. Com que propósito? Com o propósito de seduzir. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, como Satanás vai seduzir as pessoas para as suas manifestações demoníacas, pelas formas com as quais ele vai conduzir a humanidade, por meio de sinais, por meio de milagres, por meio de coisas de aparência sobrenatural. E por fim, aqui mais um texto do livro de Apocalipse. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que o tempo passa, mas as estratégias de Satanás permanecem. Lá na corte do Egito, Satanás usou sinais, imitações, contrafações do que Deus fazia para manter o faraó enredado, seduzido. E nos últimos dias da história humana, Satanás procederá da mesma maneira. Por meio dos seus demônios, ele operará sinais miraculosos, coisas de aparência sobrenatural, para que aqueles que são desavisados fiquem assim impressionados, boquiabertos e pensem assim: uma coisa grandiosa dessa, uma coisa sobrenatural, uma coisa tão gloriosa e espetacular como essa que está diante dos meus olhos, não pode ser outra coisa senão uma demonstração de Deus. Isso é algo bom. Isso vem de Deus. As pessoas serão seduzidas por milagres, sinais e prodígios. É isso que o Apocalipse nos avisa. É isso que também Jesus nos avisou lá no sermão de Mateus 24. E ao constatarmos essa situação, a pergunta que fica é: você estará preparado para se manter fiel durante esse tempo? Você estará firme na fé? Esta é a grande aplicação da lição para nós. Você precisa estar em íntima comunhão com Deus para discernir as contrafações de Satanás no fim do tempo do fim. E como está a sua fé? Como está a sua religião? Como está a sua espiritualidade? Você tem brincado com as coisas espirituais, talvez dando pouca importância? Será que a leitura profunda da Bíblia tem sido seu hábito? Você tem vida de oração? Você apresenta a Deus todas as suas questões diariamente, pela manhã e pela noite? Se esta não for a nossa realidade, não estaremos preparados para as cenas que em breve vão se manifestar num futuro próximo. Hoje é tempo de reformar a nossa vida. É o tempo de nos apegarmos a Deus em oração. É o tempo de nós desenvolvermos
uma profunda convicção do que é certo e do que é errado, para que nós estejamos inabaláveis nesse tempo das grandes operações de Satanás. Portanto, que essas histórias que estudamos durante a semana possam causar profunda impressão na sua vida e que você possa ter uma nova convicção de que é preciso redobrar o preparo, a vigilância e renovar o seu pacto com Deus e adquirir uma vida mais intensa de oração e estudo da Bíblia. Nesse propósito, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé. Foi um prazer realizarmos esse estudo junto. Então, povo de Deus, esse foi a lição da Escola Sabatina para Jovens. Pragas por toda parte. Vocês acompanharam a lição? Então vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina para Jovens. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like e ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.